Vingadores, Operação Tempestade Galáctica, uma das sagas mais emblemáticas dos anos 90, aquele cheirinho de nostalgia, nessa coleção Epic Collection que é um espetáculo e você vai ver agora aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou Adriano Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, hoje com esta belezinha, essa belezura, essa lindeza. Epic Collection dos Vingadores, Operação Tempestade Galáctica. É uma das sagas cósmicas mais sensacionais da Marvel, a guerra Kree contra Shi'ar. Não é Kree Skrull, é Kree contra Shi'ar, é isso aí. O Império Shi'ar, que vocês viram lá nos X-Men um monte de vezes, contra o Império Kree, que vocês já viram um monte de lugar, um monte de vezes, principalmente nos Vingadores. Então aqui tem a batalha entre essas duas grandes potências universais, com os Vingadores no meio, né? Eles tentando salvar a Terra, e que a Terra vai acabar sofrendo alguma coisa, aí você vai entender olhando a edição comigo. Eis aqui então Epic Collection dos Vingadores. Olha só que bacana. É a Operação Tempestade Galáctica, de Bob Harras, Mark Gruenwald, Steve Epting e um grande elenco. Aqui a guerra Kree-Shi'ar, né? Essa saga aqui, a Operação Tempestade Galáctica, trazia então a guerra entre essas duas raças alienígenas. São 19 capítulos, tá? Aqui dentro tem alguns capítulos um pouco maiores, um pouco menores. Tem algumas edições que não eram completamente da Tempestade Galáctica, enfim. Né? Vamos dar uma olhada aqui nessa história e entender o que é isso aqui, tá? Isso aqui é comecinho dos anos 90, tá? E a edição da Epic Collection tá bem legal, gostei bastante. Tá? Esse formato aqui com capa cartão, etc. Tá? E achei bem interessante, né? Nós temos então Capitão América, Vingadores da Costa Oeste, Homem de Ferro, Quasar, o Magnum. O Magnum tinha mensal na época, veja só. E tem o Thor também, enfim. Os personagens que faziam parte dos Vingadores passaram por esta saga. Bom, a história começa com o Rick Jones tendo alguns problemas aí, né? Ele está sendo perseguido pelo pessoal ali dos Kree, do Shi'ar, e daí vai entender o porquê, porque ele tem a sua ligação lá com o Capitão Marvel, né? Então o pessoal estava atrás dele para saber onde é que estava enterrado o Capitão Marvel, né? Que já havia morrido aqui já há algum tempo, para eles roubarem os braceletes, né? Aqueles braceletes que o Rick Jones batia e trocava de lugar com o Capitão Marvel, enquanto o Capitão Marvel estava preso na zona negativa. Então tem essa ligação ali com a zona negativa que é importante para eles fazerem, então, uma arma que vai ser mostrada aí adiante. Tem a inteligência suprema dos Krees, aqui ele fez um bonequinho para ele, né? Esse Supremor é o nome. E, cara, é um quadrinho assim bem massa velho, né? Porque reúne então os personagens e numa porradaria, né? Numa porradaria franca. Reúnem todos os Vingadores, né? Tinha os Vingadores aí da Costa Leste, da Costa Oeste, mais alguns membros reservas então responderam esse chamado, né? E todo mundo foi para a luta. Bom, como é que acontece isso, né? Depois deles pegarem então esses braceletes que eles vão usar para fazer uma arma, e eles percebem então, na verdade, o próprio Quasar percebe que existe um portal ali perto do Sol, que o pessoal está usando como um buraco de minhoca, enfim, né? Esse portal aí passa pelo sistema solar aqui nosso, da Terra, para entrar nos impérios, né? Kree e Shi'ar. O pessoal está usando então esse portal para fazer as suas incursões aos outros impérios, aí, enfim, fazer os ataques. Só que esse portal, quando que eles utilizam o portal, dá uma explosão solar ali. E isso pode, então, acabar fazendo com que maiores explosões aconteçam, e isso pode acabar, né, destruindo a Terra, ou enfim, né, matando uma parte da população da Terra. Bom, como vocês podem ver, tem muita porradaria. Tá? Aqui já tem, então, o encontro entre o pessoal dos soldados Kree e dos Shi'ar. Eles estão lutando ali onde que está enterrado o Capitão Marvel, que eles estão então eles estão atrás do bracelete, né? Como eu falei. Bom, vai seguindo aqui a história e daí vai explicar, né?
Então que eles vão fazer essa arma. Aqui nós temos a mensal do Magnum, olha só que loucura. Né? O Magnum, ele foi encarregado de ser o segurança do Rick Jones aí em certo momento. O Rick Jones não gosta, o Magnum também é meio podre. Né? Olha só, porradaria comendo solto. Acho que tem grandes desenhistas aqui nessa saga. E esse aqui do Magnum é um que eu acho bem interessante. Mas é um quadrinho bem anos 90, né? Aqui nós já estamos na mensal dos Vingadores, tá? Com a arte do Steve Epting, né? Esse cara é muito bom, eu adoro ele. E aqui ele tá mandando ver. É um dos primeiros trabalhos que eu conheço dele, ao menos. Tá? E aqui então os Vingadores se deparam então, com esse problema ali, né? Desses portais que eu falei. Então eles se reúnem todos os Vingadores para tentar resolver essa crise entre os impérios Kree e Shi'ar. Daí eles vão fazer duas equipes, uma para ir para o Império Shi'ar, outra para ir para o Império Kree para tentar resolver a treta. Aqui nós temos a primeira equipe, ela é formada assim, tá? Pelo Capitão América, o Agente Americano, Homem de Ferro, Cristales, Hércules, Cavaleiro Negro e a Cersei. Tá? Essa equipe vai para o Império Kree. Depois nós temos uma outra equipe que vai para o Império Shi'ar, que é com o Thor, o Magnum, Visão, Feiticeiro Escarlate, Capitã Marvel, Star Fox e Relâmpago Vivo. Esse personagem aí que mal apareceu. Depois nós temos a equipe que ficaria na Terra para resolver possíveis problemas que pudessem aparecer por aqui, né? Tem a Mulher Hulk, o Falcão, a Arpia, a Mulher-Aranha, o Hank Pym e a Vespa, o Gilgamesh, né? Esse cara é muito bacana, e o Gavião Arqueiro. Bom, o Gavião Arqueiro, quando que ele fica sabendo que ele vai ficar na Terra, ele fica putaço, procura o Hank Pym dá lá as partículas Pym para ele, e ele volta a ser o Golias, né? Que é o personagem que participou lá da guerra Kree-Skrull, lá antigamente. E daí ele procura o Capitão América e diz, olha, eu tenho experiência, né? Você tem que me levar comigo lá pro Império Kree. Então ele tira o agente americano da equipe e o agente americano fica na Terra, então, enquanto que o Gavião Arqueiro vai junto pro Império Kree. O Capitão América, ele está, digamos, tendo alguns problemas de ordem psicológica, ele não se sente mais tão líder da equipe, etc., né? O pessoal está tomando algumas decisões que vão contra aquilo que ele acredita, enfim. Ele tem esse problema que vai se passar por toda a história, né? O Capitão América está passando por um momento, então, de uma certa crise psicológica, vamos dizer assim, né? Então, ele começa a ter, então, alguns atritos aí com a equipe. Bom, o pessoal vai, então, para os impérios, né? A Rapina é uma das personagens que vai influenciar aqui na saga, né? E então o pessoal ele se divide em duas equipes, cada um vai lá para o Império, o Quasar fica cuidando ali dos portais e aquele pessoal fica na Terra. Então vai rolar toda a história aqui, vai mostrar um monte de personagem, ó, esse aqui é o Shaterax. Vai mostrar um monte de personagem ali, tanto dos Krees quanto dos Shi'ar, vai mostrar também os Piratas Siderais, também vão se envolver aqui na história. Tem uma série de atritos entre o Capitão América e o Homem de Ferro, isso é bem importante aqui dentro da saga. Aqui já aconteceu aquele primeiro embate deles lá na época da Guerra das Armaduras, tá? Então que é depois. Então pessoal, eles dois já não estavam com uma amizade muito bacana. O Thor, esse Thor aqui é o Eric Masterson, não é o Thor Odinson. Esse cara aqui, ele tem os poderes do Thor e tal, mas ele não tem confiança, né? 100% de confiança quanto aos poderes dele. Isso aqui também vai ser refletido bastante aqui na história. Ele tem um confronto bem interessante contra o Gladiador, né? Uma porradaria bem bacana entre os dois, né? E ele dá um jeito de vencer o Gladiador. O Gladiador é o personagem mais forte aí, né? do Império Shi'ar e cara, o cara é um foda. Ele é o super-homem, né? Da Marvel. E o Thor dá um jeito de vencer dele. Olha só, a porradaria aqui é uma maravilha. E, enfim, aí eles vão seguindo a história, tá? O pessoal lá que vão para os Krees, eles acabam sendo presos, né? E eles se disfarçam lá em certo momento, vai acontecendo a história. O Homem de Ferro se separa da equipe, ele e o Gavião Arqueiro, então eles se separam do resto da equipe, porque eles não gostaram muito das atitudes ali do Capitão América, enfim, né? Os dois se separam do restante da equipe. Bom, daí vai seguindo a história, eles vão ter uma briga com diversos personagens, esse aqui é o Korat, tá?
também vão brigar com ele. Bons extras que tem muita propaganda, muitas coisas bem interessantes aqui dessa época aqui, materiais de marketing da grande saga aqui. Aqui então nós voltamos para a Terra, daí vai mostrar um pouquinho aqui de algumas coisas que estão acontecendo aqui. Não vou aprofundar muito porque é uma saga bem extensa, né? Então eu vou passar para os pontos principais aqui. Aqui mais uma arte aqui bem bacana. Ó, essa arte aqui, ela foi pintada aqui de forma diferente aqui para essa propaganda. Enfim, tá? Vamos seguindo aqui a história, né? O Quasar então luta contra alguns seres aí. Enfim, ele também tem que proteger ali os portais, enfim, né? Toda essa questão aí. O Quasar tem um papel importante aqui na saga. E aqui até ele se encontra com a Binária. Para quem não sabe, a Binária ela é a Carol Danvers, né? A Capitã Marvel aí depois. Depois ela se tornou a Capitã Marvel, mas aqui ela era binária. A binária é extremamente poderosa e ela vai ter um papel bem importante aí dentro da saga. Aqui o pessoal então se encontra com os Shi'ar, né? O pessoal que foi lá para Shi'ar, eles encontram com os Shi'ar. E daí, em certo ponto ali nessa luta com o pessoal de Shi'ar, eles vão entender qual que era a arma que foi desenvolvida com os braceletes lá do Capitão Marvel. É uma bomba negativa. Ela vai puxar lá o poder da zona negativa, enfim, joga contra o planeta meio que a força lá da zona negativa. Então é uma bomba bem poderosa que pode acabar com o Império Kree. E é essa a função então dessa bomba, e é isso que ela vai se passar ali pelo portal para ser levada para o Império Kree e explodir o Império Kree. Né? Os Shi'ar estão bem doidos. Só assim, tem uma questão que é importante a gente citar aqui nessa história, que não explica muito bem quais são os motivos da guerra entre os dois, só mostra que eles estão se atacando e daí estão perdendo a paciência entre eles, né? E daí, isso depois a gente vai descobrir quais são os motivos, mas aparentemente não tem um motivo muito claro, né? Ó, uma coisa que é bem interessante dessa saga é que aqui surge a jaquetinha, os Vingadores de Jaquetinha, então... Foi a Cersei que puxou, né, do nada, essa jaquetinha aí, ela botou nela e na Cristales, né, devia ser meio frio lá no Império Kree, e as duas então passam a usar a jaquetinha, depois o resto do pessoal vai usar aí na sequência, né, depois dessa saga. Bom, aqui mostra então uma equipe formada aqui pelos Krees, a Inteligência Suprema está coordenando ali então a defesa do Império Kree. Ela não é a líder do Império Kree, mas ela está meio que tentando tomar o poder. Então, os líderes ali, os imperadores dos Krees, acabam sendo mortos aqui nessa história e a Inteligência Suprema se torna líder. Ela toma o poder para ela decide então tomar a iniciativa aí para lutar contra os Shi'ar. Ela forma essa equipe aí, enfim, vai ter toda essa briga entre eles, né? A rapina também é bem importante. Aqui é exatamente o momento então que a Inteligência Suprema toma o poder e ela informa então que vão atacar com tudo lá os Shi'ar. Bom, daí vai passando aqui, né? Vai mostrar mais um pouco aqui das tretas do Homem de Ferro. Ali ele tentando resolver essas coisas meio que sozinho, ele e o Gavião Arqueiro, enquanto o resto da equipe está lá tentando resolver da sua forma. Aqui a equipe vai então no Império Shi'ar, aquela outra equipe vai para o Shi'ar e daí também está tentando resolver diplomaticamente a situação, explicando ali que a Terra pode explodir, enfim. E aqui vale ressaltar que essa edição aqui do Capitão América é a 400, é uma edição especial, e o Capitão América ele começa a ter umas visões aqui estranhas, ele começa a lutar contra os seus maiores inimigos, e daí depois a gente vai entender que isso tudo aqui é uma armação da Inteligência Suprema, que ele está fazendo meio que um teste para o Capitão América, porque ele ia absorver, né, a Inteligência Suprema, ela absorve a mentalidade das pessoas ali, e queria absorver o Capitão América, mas no fim ele percebeu que o Capitão América era muito independente e não podia fazer parte dessa inteligência coletiva. Aqui segue uma luta lá então com o pessoal lá dos Shi'ar, né, lá, aquela equipe lá, acontece algumas coisinhas aqui na Terra. E lá pelas tantas aqui, que aqui já tem uma consequência, né, eles descobrem que muito dessa luta e muitas das coisas que estão acontecendo é justamente uma coisa dos Skrulls. Eles se infiltraram ali no Império Shi'ar, no Império Kree, e eles estão então botando ideia errada na cabeça dos dois impérios, para fazer com que eles lutem e que um aniquile o outro, né, principalmente para se vingar lá da Guerra Kree-Skrull que aconteceu anteriormente.
Então os Skrulls estão tentando ali, eles estão infiltrados e estão tentando então eliminar os dois impérios ao mesmo tempo. Aqui é um momento bem crucial em que, depois de passar ali a bomba negativa ali pelo portal ali da Terra, né, começa explosões então no Sol e fica meio descontrolado, e o Quasar não tem poder suficiente para controlar essas explosões. E surge a Binária e ela resolve então esse negócio aí. Ela elimina as manchas negras que estavam ali no Sol, tira elas daí, né, joga ali num buraco negro, enfim, né, some essas manchas solares aí. Então ela resolve essa questão da possível explosão solar que iria acontecer. Por fim, ela quase morre, né, o Quasar salva ela, mas ela que salvou a Terra, ali eliminando essas manchas negras aí do Sol. O Visão e o Magnum, eles estão lá tentando parar a bomba, tá? Nesse momento também eles se separaram aí do restante da equipe, e eles estão lá na bomba, tentando evitar com que a bomba exploda, né? Porque daí vai explodir todo o Império Kree. Porém, eles não conseguem impedir a bomba de explodir, e lá pelas tantas ela explode. Aqui está o núcleo da bomba, que é a zona negativa, né, como eu falei. Isso aí, então, que vai causar explosão em todo o Império Kree. E aqui, então, em certo momento, eles percebem que o pessoal lá, os Skrulls que estão ali controlando a bomba, né, nesse momento, eles explodem a bomba. Então, simplesmente destrói ali boa parte do Império Kree. Aqui vai ter, então, toda a destruição ali do planeta dos Krees. Daí, os heróis acabam sendo pegos aqui no meio da explosão. Aparentemente eles morrem, né? Mas a Cersei conseguiu salvar eles aí de uma forma bem estranha dela. Mas, e também assim o Magnum e o Visão também acabam sobrevivendo ali à explosão, porque, né, o Magnum não morre e o Visão é um robô, então ele conseguiu sobreviver. Aqui é quando o pessoal volta à vida, por causa que o Star Fox então entendeu qual que era a moral ali daquilo que a Cersei fez. E lá no planeta dos Krees tinha só o Capitão América e ele acabou sobrevivendo aí também, mas matou a maioria da população dos Krees. E daí a Inteligência Suprema fala que ele fez isso de propósito, ele deixou com que a bomba explodisse aí, enfim, porque isso vai fazer evolução na raça Kree, que daí eles vão se tornar, os sobreviventes vão ter mutações, enfim, os filhos deles vão ser poderosos, e daí o Império Kree vai conseguir contra-atacar no futuro. E esse é o principal ponto, então, porque a Inteligência Suprema, né, resolveu deixar a bomba explodir, enfim, deixou com que tudo isso acontecesse, não impediu a explosão da bomba, porque era de propósito, ele queria que a bomba explodisse mesmo. Então, vai ter uma consequência disso, né, por causa que daí os Vingadores, eles ficam discutindo, então, essa situação, porque daí agora as duas equipes se encontram, e os Vingadores, então, ficam discutindo essa situação. O que nós vamos fazer com a Inteligência Suprema? Nós vamos deixar ele ali ou nós vamos matá-lo? Os Vingadores decidem que vão matar a Inteligência Suprema, uma parte deles, né? Aqui nós temos a equipe que decide que vai matar a Inteligência Suprema. O Homem de Ferro, a Cersei, o Thor, o Cavaleiro Negro, o Magnum, o Visão, o Hércules, enfim. Daí eles vão lá para cima da Inteligência Suprema e, por fim, aqui a morte, né? Eles matam a Inteligência Suprema. Lembrando que a Inteligência Suprema não é, na verdade, uma forma de vida, né? É meio que um programa de computador, né? É inteligência artificial, vamos dizer assim. E daí eles matam a Inteligência Suprema e fica por isso mesmo. Então daí os Shi'ar, em tese, ganham a tal da guerra, né? Mas aí eles descobrem toda essa situação dos Skrulls, etc, né? E por fim, então, nós temos a volta aqui dos heróis à Terra e, novamente, então, o Capitão América refletindo sobre aquilo que aconteceu, sobre a sua liderança, né? Afinal, ele é ainda um líder à altura, e aqui tem uma reflexão bem interessante, por isso que eu sou fã do Mark Gruenwald. Aqui ele está refletindo sobre o momento dos quadrinhos na época. Ele fala assim, porque o Justiceiro, Cable e Wolverine, eles têm uma postura grosseira, uma moral permissiva, enfim, eles matam pessoas, eles são extremamente violentos, e isso é contra o Capitão América, mas ele reflete que no momento atual ali, né, no mundo atual ali, nessa época, era isso que estava em alta, e ele estava fora da realidade, né? Então, ele fica refletindo isso, e por fim, então, ele tem até uma conversa com o Homem de Ferro, eles se acertam, assim, um pouco ali, né?
mas não fica muito legal ali pro Capitão América, ele fica bem decepcionado com o fim dessa história aí, né? Ele não sabe se vai permanecer nos Vingadores, etc. E daí depois na sequência nós vamos ver então que ele acaba saindo, né? Mais adiante ele acaba saindo dos Vingadores aí, que, enfim, as duas equipes aí continuam existindo, a da Costa Leste e da Costa Oeste. E o Capitão América, mais adiante, né? Ele acaba saindo da equipe da Costa Leste. Aqui nós temos um monte de extras, é bem interessante para conhecer então os bastidores da saga, né? Essa saga aqui ela foi desenvolvida pelo Mark Gruenwald, com bastante ajuda do Bob Harras, enfim, todos os roteiristas ajudaram bastante, mas a minha ideia é mais do Mark Gruenwald. E é isso aqui dos extras, essa é a saga chamada Operação Tempestade Galáctica, que daí a gente vai para uma resenha mais a fundo agora. É, pessoal, essa saga aqui com um gostinho de nostalgia, né? Muito gostoso. Ler isso aqui que provavelmente, se você é velho que nem eu, você pegou isso aqui nas suas primeiras leituras ali, quando você começou a ler quadrinhos, né? É uma saga bem emblemática, saiu lá na época do Capitão América, ali perto do 200, né? Lá da Editora Abril. Deve ter começado ali pela 195, 196, 197, 198, 199. Ali nessa época aí foi quando que eu mesmo comecei a ler quadrinhos, né? Nessa época aí eu consegui fazer com que minha mãe assinasse o pacote da Marvel, lá da Editora Abril, e foi uma primeira saga que eu tive contato. E é bem emblemática para mim justamente por essa questão emocional, essa nostalgia aí, que foi quando eu conheci os Vingadores. Já tinha algum contato, é claro, mas aqui foi quando que eu vi a equipe gigante, né? Justamente a primeira coisa que eu me lembro de ter lido dos Vingadores foi aquilo que saiu ali em Saga dos Vingadores, que até vou deixar aqui nos cards caso você não tenha visto ainda o vídeo. Lá foi a primeira coisa que eu li dos Vingadores. E aqui foi quando que eu conheci que os Vingadores eles eram enormes, tinha muito personagem participando deles. E isso aqui foi o ponto que me cativou também muito fortemente, por causa que nós tínhamos a equipe dos Vingadores da Costa Leste, que é o pessoal de Nova York, e de Costa Oeste, que é o pessoal lá de Los Angeles, né? O pessoal, então, acaba se juntando todo mundo para dar fim a essa ameaça aí desse portal que existe ali perto do Sol, que vai ser usado e quando que é usado dá uma explosão solar aí, por causa da energia que está ali ao redor, etc, né? E esse portal estava sendo usado justamente pelos Krees e os Shi'ars para se bicarem ali. Tudo foi uma grande empulhada dos Skrulls, que queriam que os dois impérios acabassem aí, né? Queria fazer sua vingança aí com o Império Kree, como eu falei. Enfim, é uma saga muito bacana, cósmica. Você que gosta de quadrinhos cósmicos, aqui nós temos um monte de personagem ali dos alienígenas, ali os Shi'ars, os Krees, os próprios Skrulls aí também aparece, né? O Skrull é mais focado no Super Skrull, que é o super poderoso que tem ali da raça deles, mas nos Shi'ars e nos Krees tem muito personagem, muita equipe bacana e um monte de Vingador, enfim, tem um monte de personagem participando dessa saga que torna ela bem emblemática. É uma saga que foi parida aí pela cabeça de Mark Gruenwald, que eu sempre vim aqui, eu sempre vou elogiar, um cara à frente do seu tempo, um cara espetacular, escreveu muito Capitão América, e aqui ele concebeu essa ideia de trazer todos os Vingadores, juntar todo mundo numa mega saga, pegar todos os títulos e todos os heróis aí que participavam da equipe, botar todo mundo para resolver essa treta entre Krees e Shi'ar. É uma saga então em 19, 20 partes aí, né? Como eu falei, tem alguns pedaços que é um pouco menor, outra é uma consequência, enfim, tudo que tá aqui traz tudo aquilo que tem dentro de Operação Tempestade Galáctica. É uma saga que eu tenho muito carinho, como eu falei, por causa da nostalgia. Já li ela, agora acho que foi a terceira ou quarta vez que eu li ela inteira. E cada vez que eu leio, a gente sente umas coisas diferentes, a gente percebe algumas coisas diferentes, né? E acho que o ponto principal aqui é justamente que não dá para entender direito qual que é o motivo da guerra entre os Krees e os Shi'ars. E daí no desenvolver da história você vai entendendo que na verdade estavam se atacando aí e era tudo questão dos Skrulls mesmo ali que estavam infiltrados nos dois impérios, fazendo com que eles dois lutassem, né? E tem a grande questão da inteligência suprema, que justamente ele estava arquitetando muito das coisas que estavam aí, né? Ele queria justamente que explodisse uma bomba no seu planeta, porque a bomba explodindo aí ia causar mutações na raça, né? Nos alienígenas ali, nos Krees,
e que isso, então, no futuro faria com que o Império se tornasse mais poderoso com seres poderosos aí que seriam consequência dessa bomba. É umas ideias bem loucas, assim, ele fez assim uma limpeza genética, enfim, chame do que você quiser, né, conhecido como genocídio também, enfim, que é bem bizarro isso tudo aí, mas assim, é bem escrito, é uma história bem interessante, é dos anos 90, tá? Então, assim, é bem no comecinho dos anos 90. Então, a gente tem dois opostos aqui. Nós temos quadrinhos que tem muito texto, né? Que é aquela questão mais dos anos 80. Então, tem alguns autores que escrevem um monte. Já, por exemplo, no caso do Magnum, aí na mensal do Magnum, já é um autor mais anos 90, porque escreve menos e é mais focado ali na arte, enfim, né? É um quadrinho mais dinâmico do que os outros que estão ali dentro dessa saga. Eu gosto bastante dessa época por causa da nostalgia, não vou negar, mas a parte dos Vingadores, eu acho que ela é um pouquinho menos interessante do que dos Vingadores da Costa Oeste, veja só. Os Vingadores da Costa Oeste eram escritos pelo Roy Thomas e o da Costa Leste era pelo Bob Harras, ao menos aqui dentro, né? E daí depois, na consequência, vem os Vingadores de Jaquetinha, que já é uma coisa que eu já não achava muito interessante já nem na época, mas os Vingadores da Costa Oeste eu gostava da arte desse cara aqui. As artes aqui, em geral, eu acho que elas são muito boas. O Steve Epting voando aí. Tem até o Greg Capullo, você é meu amigo fã de Spawn. Ele tá desenhando mais parecido com o Romitinha do que com o próprio Greg Capullo, mas enfim, ele tem ali uma edição que ele desenha. E por fim, é um quadrinho dos anos 90, né? Uma saga gigantesca, um monte de título envolvido, um monte de personagem, às vezes um pouco verborrágico, um monte de explicação aí, né? Mas são coisas assim dessa época que estava virando dos anos 80 para os 90. E traz toda essa carga nostálgica que a gente adora. E a edição de Epic Collection tá linda, adorei. Tem algumas paginazinhas que tá com uma impressão meio cagada, assim. Não dá para negar, assim, sempre tem alguma coisinha que passa, né? Mas enfim, é um quadrinho bem legal que vale a pena você conferir. E fica a dica então, caso você não tenha lido, vá atrás. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado pela sua inscrição, meu muito obrigado pelo seu like. Você dando o seu like, você se inscrevendo, você torna o gibizinho mais relevante, espalha a palavra desse que vos fala e faz com que o gibizinho alcance ainda mais pessoas, sempre falando de quadrinhos nostálgicos, quadrinhos bacanas, quadrinhos sinceros que moram nos nossos corações. Um meu forte abraço e tchau!